Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. O último vídeo que eu gravei, eu falei sobre os objetivos da Sociedade Reino da Lira. E lá eu estava falando mais dos objetivos de trabalho, da função que um feiticeiro, bruxo, mago, quimbanda, curandeiro, qual a função dele. Eu falei nesse sentido. Mas hoje eu vou tornar a falar um pouco sobre a verdadeira função de um quimbanda. É óbvio que ele utiliza do conhecimento, das suas habilidades, práticas, para ajudar os necessitados, fazendo um serviço, prestando um serviço à comunidade. Mas para ele fazer isso, é necessário que ele seja um exemplo, porque a pessoa tem que praticar o que ela diz, o que ela fala. Tem que ter potência nas suas palavras. Já pensou? Um cego guiando outro cego? Ou um viciado aconselhando uma pessoa a abandonar o álcool ou o vício nas drogas? Qual a potência da palavra dele? Portanto, se você quer se tornar um verdadeiro quimbanda, feiticeiro, mago, bruxo, você tem que ensinar pelo seu exemplo. Você tem que ajudar pela potência das suas palavras, que são verdadeiras, sem hipocrisia, sem falsidade. E isso é difícil de obter. Não é qualquer pessoa que consegue. Porque o que mais vemos por aí são pessoas falando de altruísmo, de qualidades, mas elas são pessoas terríveis. Não querem melhorar. Porque o ponto não é você julgar o outro, das pessoas estarem numa plataforma que causa, gera sofrimento. Você não vai criticar. Você vai ensinar pelo seu exemplo, pelo que você faz, não pelo que você fala apenas. Palavras não são nenhum problema para um mestre, para um quimbanda, não são problemas. Palavras. Mas as ações são mais importantes. Então, a melhor forma de você que está querendo se tornar um bruxo, um mago, feiticeiro, um verdadeiro quimbanda, é isso que é um quimbanda. Ele resolve qualquer problema. Ele é expert em todos os assuntos da vida humana. Ele é expert no comportamento. Esses assuntos que eu falo, que são amor, dinheiro e saúde. Esses são os três pilares, isso é que importa. Informação, conhecimento sobre assuntos
às vezes, irrelevantes, isso não interessa. O que interessa são para o Quimbanda, não me entendam mal. O professor de química precisa ser um expert em química, de física ou de matemática, precisa conhecer o que ele está ensinando. Mas eu estou falando aqui de um Quimbanda. Para ele, 3 assuntos importam. São os 3 pilares. É o amor, a saúde e as finanças. Isso é o que interessa para um Quimbanda. É aí que ele vai atuar. Porque é aí que está o bem-estar humano. Eu já expliquei isso e não me canso de repetir. Tem que ter um pouco desses 3. Eles têm que estar numa plataforma aceitável para que a pessoa tenha tranquilidade e possa desfrutar um pouco da experiência da vida. Mas como alcançar esse grau para poder trabalhar com as pessoas? Como? É o trabalho interior. Não é mais lá fora. O Quimbanda tem que entrar dentro. Por quê? Porque ele tem que olhar e ver o que está acontecendo com ele primeiro. Primeiro você conserta a sua casa. Depois você ajuda os outros a construírem a delas. Primeiro você conserta a sua. Aprenda como consertá-la. Então, primeiro você tem que entrar dentro de você e ver o que está errado, quais são as qualidades que devem ser desenvolvidas, quais os defeitos que têm que ser minimizados. É um trabalho interior. Então, essa também é uma das metas, dos objetivos da Sociedade Reino da Lira. É a introspecção para resolver os problemas dos defeitos, minimizando-os e aprimorando as qualidades. Para todos, não só para quem quer se tornar um bruxo, um mago, feiticeiro. Para todos. Esse um dos objetivos. Sem fazer isso, é perda de tempo. Isso aqui não é uma escola para a gente ficar mistificando, para ficar fazendo sinais, pegando velas e colocando no alto, como às vezes eu vejo em alguns canais do YouTube, de pessoas que estão ligadas à bruxaria, que ficam fazendo esse show de misticismo, querendo mostrar que elas são místicas, que elas têm algum poder. Eu vou dizer para vocês agora, claramente, o único poder válido para um quimbanda é ele ser um exemplo para a sociedade. No comportamento dele. Imagina, a pessoa que está aconselhando ser um viciado em drogas, ser uma pessoa que fica falando mal dos outros o tempo todo. Lembre-se que você pode falar sobre a filosofia das pessoas, sobre o comportamento. Isso é ético. Eu falo, eu descasco no cristianismo, na hipocrisia dos padres, pastores, eu falo, mas não falo da pessoa. Eu não falo nomes. Eu falo da filosofia. Isso é ético. Eu não me importo que alguém fale da filosofia
da quimbanda, dos espíritos, dos exus, eu não me importo que a pessoa fale da filosofia, mas não pode dar nome aos bois. Ela tem que ter um pouco de ética. Então, isso aqui não é uma escola de misticismo, não é uma escola de demonstrar os poderes. Guarde os seus poderes para você. Todo mundo tem algum. Cada pessoa tem um dom, um talento. Quem busca esse tipo de escola, de sociedade, é óbvio. Tem pessoas que são tão céticas, são tão materialistas, que mesmo que aconteça algo na vida delas, elas descartam, não prestam atenção e aquilo desaparece na memória, apagado. Então, saiba que tudo que você experimenta, você guarda para você, é o seu segredo. Porque é através desse segredo que a sua força aumenta. No momento que eu ficar dando shows aqui, ficar fazendo sinais e show de espiritualidade, tudo isso só diminui a minha força. Por isso é que eu não gosto muito de pessoas que ficam expondo a religião delas, o segmento dela, nas ruas, nos locais públicos. Ficar fazendo sinal da cruz, ajoelhando, fazendo todo esse tipo de coisa, apontando para os céus. Isso você faz na calada da noite, no seu quarto, na sua sala, sozinho, ou então com pessoas afins. Por isso é que eu sempre falo que esse show, essa demonstração de fé, ela diminui a força da pessoa. Porque, na verdade, é apenas uma autoafirmação. Ela mesma está tentando se autoafirmar, né? Ela está tentando provar que aquilo tudo que ela acredita é verdade. O que é uma baboseira. Porque nada das alegorias nesse plano são reais. Elas são reais no astral. Porque lá nós desenhamos, lá é o local das artes. Lá é onde nós fantasiamos, onde o nosso amor toma forma, onde a nossa compaixão toma forma e também onde o ódio toma forma, porque é o mundo dual, tudo toma forma no astral. Por isso é que existem os planos do astral que são chamados de infernos, até por alguns umbandistas, e aí o que acontece? As pessoas acabam achando que o inferno do astral é um inferno no qual os pecadores vão. Os infernos não são lugares de pecadores. Os infernos são camadas do astral. E as pessoas que moram em cada camada estão muito felizes, estão satisfeitas, as energias que lá vivem. Porque você vive, você vai para um lugar onde você tem afinidade. Você alguma vez sai na rua, vê um bar cheio de pessoas que parecem bandidos, você vai lá e entra, se sente bem? Não, porque você não tem aquele tipo de vibração. Mas quando um cara que é bandido passa e vê, ele entra e fica muito feliz, muito bem lá dentro. Tirando o revólver, botando em cima da mesa, né? Mas você talvez não sinta bem. Você se sente bem na natureza, sei lá, num teatro, no cinema, num barzinho lá do bairro chique lá da sua cidade. Aí você se sente bem lá naquele restaurante, 5 estrelas. Muitas pessoas se sentem bem na praia, certo? Cada um, você vai aonde você se sente bem. Por isso que essa ideia do inferno cristão é absurda, porque ninguém iria para lá. Ninguém iria. Porque você vai aonde você deseja ir. Então, nas camadas do astral, que eles chamam de inferno, né? Eles dizem até que a lira é o inferno cristão. O inferno não existe. Sinto muito desapontá-lo, mas não existe nem céu nem inferno. Isso com certeza.
Não existe essa divisão. Para onde a gente vai depois da morte, ninguém sabe. Podemos renascer, a nossa energia pode se fundir com outra grande energia, com todas as energias, num oceano de energias, pode ficar por aqui fazendo algum tipo de coisa, isso ninguém sabe, não podemos afirmar. Eu acho que é muito complexo. Sabe quando tem assim na prova todas as respostas acima? Porque eu já falei que o Sol tem vários aspectos. O Sol tem o brilho, né? Eu já falei isso no outro dia, eu acho. Eu não sei se eu falei para um aluno ou se eu falei num vídeo, mas de qualquer forma eu vou repetir. O Sol tem 3 aspectos. Ele tem o aspecto astro, que está lá no céu, está lá no espaço. Ele tem o aspecto calor e ele tem o aspecto luz. Então, se uma pessoa chegar aqui e começar a brigar porque o Sol é calor e o outro que diz que o aspecto é luz, eles vão brigar e os dois estão certos. E o que diz que o Sol é um astro e o outro diz, não é um astro, é calor. Por exemplo, um cego, ele não vê o aspecto luz e nem o aspecto astro. Ele só realiza o aspecto calor. Para um cego, o Sol é calor. Para ele, é o único aspecto que ele consegue experimentar. Mas os 3 aspectos estão corretos. Então, provavelmente, muitas coisas são aspectos da realidade e que um fica brigando com o outro. Mas uma coisa é certa, não existe um lugar onde você vai pagar pelos seus pecados. E não existe um lugar onde você vai ser recompensado pelas suas boas ações. Isso garantido. Mas as pessoas querem acreditar nisso. Cada um acredita no que quer. Cada um segue a sua viagem. Mas então, a sociedade Reino da Lira, ela quer ver a experiência das pessoas, quer que elas tenham experiências, mas que elas guardem essas experiências para elas. Não fique publicando isso. É como quando você tem um namorado ou uma namorada. Pelo menos os homens, tá? Vou dizer. Nem todos, mas alguns. Eles não gostam de falar o que eles fazem com a namorada que eles amam. Podem falar com uma pessoa que não tem muita importância, que eles fizeram sexo uma noite e acabou. Aí eles vão falar para todo mundo. Mas com a namorada ele não gosta de falar. Por quê? Porque é deles, é a intimidade do casal. Agora, quando você tem relação com entidades, com energias, existe a intimidade que não deve ser revelada. Por quê? Porque enfraquece. Mesmo na namorada, se você ficar falando, vai enfraquecer sua relação e vai dar possibilidade dessa relação acabar. Porque vai que uma pessoa que você contou, conte para ela. E aí? Ela não vai gostar disso. E você está espalhando a intimidade de vocês. Então a mesma coisa acontece com Exus, pombagiras, com suas experiências com as rainhas, com os reis. A mesma coisa acontece. Se você espalha, essas rainhas, provavelmente não gostam. Os Exus não gostam. Porque enfraquece o relacionamento. Então, toda experiência que você tiver,
Guarde para você. Se você tem necessidade de autoafirmação em alguma coisa, você quer se autoafirmar, aí você está no local errado. É preferível você ir para um teatro, você ir para, sei lá, ser modelo, fazer cinema, música, vai fazer parte de uma banda para você se mostrar para o mundo. Porque aqui é justamente o contrário. Não é lugar para você se mostrar, é lugar para você até ficar um pouco mais introspectivo dentro do seu processo de limpeza, de desenvolvimento de qualidades. Porque isso é que vai minimizar o sofrimento. Porque sofrimento não acaba. É um mundo dual, tem que ter dor, tem que ter prazer. Se você viver só no prazer, tem alguma coisa errada. Se viver só na dor, também tem alguma coisa errada, que tem que ser consertada. Se você não tiver sofrimento, você se torna uma pessoa fraca, fútil, sem nenhuma força. Qualquer coisinha que acontecer, você desmorona. Você se fragiliza sem sofrimento. Sofrimento endurece a pessoa, fortalece a pessoa. Existem até histórias que eu ouvia antes, quando eu fazia parte de, de um segmento indiano, e dizia-se que existia um mestre, ele falava que nas orações dele, ele pedia sofrimento. Ele falava assim: me mandem sofrimento, por favor. Pedia a deusa Shakti: me mande sofrimento. Não me deixe um dia sem sofrimento. Porque ele sabia que se ele não sofresse, ele ia ficar meio molenga. Agora, quer ver uma coisa interessante que eu vou conversar com vocês? Vou falar para vocês. Vocês alguma vez já pediram sofrimento como esse mestre? Já pediram? Vocês foram assim na frente de um altar e pediram, ou então na sua reza noturna, antes de dormir ajoelhado à beira da cama, você juntou as mãos e pediu: por favor, Senhor, me dê sofrimento? Vocês já fizeram isso? Não, foi? E o sofrimento veio ou não? Ele veio, não veio? Você nunca pediu, mas ele vem. Qual é a conclusão que nós chegamos? Que não é preciso você ficar pedindo felicidade, pedir coisas boas, porque elas virão no curso natural. Não há necessidade de mendigar, de ficar pedindo para coisas boas acontecerem. Não. O que você tem que fazer é o que a Sociedade Renda Lira propõe. Que você desenvolva qualidades humanas para que você minimize aquele excesso de sofrimento, que é um sofrimento desnecessário, porque poderia ser muito bem amenizado pelo desenvolvimento das suas qualidades. Entenderam? Então não há necessidade de ficar implorando felicidade, coisas boas aconteçam, porque elas virão no curso natural. Mas às vezes estão vindo sofrimentos de forma excessiva, causados pela sua ignorância. Não estou chamando você de ignorante, não. Pela sua ignorância de que você tem a obrigação de desenvolver suas qualidades e minimizar esse sofrimento através da ascensão das suas qualidades. É aí que você resolve, melhora o equilíbrio da vida. Que aí fica um pouquinho de sofrimento, um pouco de felicidade, mas não fica aquele sofrimento. Está sofrendo em todas as áreas. Por que isso? E por que esse sofrimento todo? De onde está vindo? Você está pedindo ele?
Por que ele está vindo? Ele está vindo justamente por isso que eu falei. Porque as qualidades não estão sendo desenvolvidas. Então você não resolve seu problema com seu marido ou mulher. Porque você é orgulhoso, você é arrogante, você é infantil, é pirracento. Você não chega à conclusão de que eu tenho que me comportar, eu tenho que ter um pouco de bom senso nessa relação. Eu não posso ser tão egoísta. Eu tenho que dividir, tenho que ser amiga, amigo. Na saúde, por que está uma porcaria? 1 litro de refrigerante por dia. 1 litro. 5, 6 garrafas de cerveja num dia. Não tem nada de errado tomar cerveja. Pegue uma cerveja, abra, desfrute o sabor daquela cerveja. Uma. O cara senta no bar e bebe 8, 10 cervejas. Quando não bebe mais, aí vai tomar um vinho, toma 2 garrafas. Aí começa a tomar drogas, começa a desenvolver o padrão, né? A escalada das drogas. Começa com drogas mais fracas, vai aumentando e vai, daqui a pouco está lá aquelas pesadas, aquelas que não têm volta, aquelas que são o caminho direto para o cemitério. Então, essas pessoas, quando vêm para a Sociedade Reino da Lira, elas são bem-vindas, porque é aqui que elas vão ter a possibilidade de consertar essas coisas. Consertar esse amor, a saúde e o lado financeiro, através do desenvolvimento de qualidades. É a única forma, não tem outra. Então, eu espero que vocês tenham entendido bem o propósito, o objetivo, as metas da Sociedade Reino da Lira que eu tenho dado nesses últimos vídeos. Então eu vou ficando por aqui. Salve o Reino da Lira.